Fala galera, como vocês estão? Tudo bem, né? Então, esperamos que vocês estejam bem, se cuidando, ficando em casa e quando necessário sair, se protegendo também. Então, estamos aqui porque estamos dando início ao nosso encontrão, espera um longo tempo de espera. Esse mês nós falaremos sobre o amor tudo suporta. Sem mais delongas, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Leiamos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O momento é muito difícil, nós temos preocupações, nós temos a incerteza do dia do amanhã, nós estamos restritos dentro de casa, mas agradeça a Deus. Você pode abraçar o seu familiar, você pode dedicar mais tempo no seu conhecimento à palavra de Deus, você pode dedicar mais tempo a aprender, seja um instrumento, seja estudar a matéria da faculdade, da escola, seja o que for. Nós temos tempo para nos dedicar à nossa vida profissional, separar o nosso tempo, aprender a nos organizar para ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de devocional diária com Cristo. Só assim nós passaremos por toda e qualquer situação, sem pestanejar, sem tristezas, sem murmurar, porque Deus é o Deus que não deixa faltar nada para conosco. Como o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cristo não deixa nos faltar. Nós podemos estar desanimados, Ele vai lá e nos anima. Nós podemos estar abatidos, Ele vai lá e nos levanta. E que nós possamos agradecer, possamos praticar nesse período a prática do agradecer. Em tudo dai graças. Nós temos um teto, nós temos alimento, nós temos irmãos que nos preocupam, que se preocupam conosco. E nós devemos agradecer a Deus, porque Ele coloca pessoas em nossas vidas, que se preocupam conosco e expressam o amor de Deus para com nós. Nesse momento eu convido vocês a fecharem seus olhos, abaixarem as suas cabeças, estarmos conosco em espírito de oração. Pai, te agradecemos porque Tu és bondoso, Tu não nos deixa faltar nada. Nós te agradecemos também por essa oportunidade de te agradecer. Te agradecer a bênção do nosso lar, a bênção da família, a bênção dos irmãos em Cristo. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos, Pai, por mais um dia de vida e principalmente porque nós possamos estar aqui, glorificando, honrando e louvando o Teu nome. Te pedimos perdão, te pedimos também que o Senhor venha com Tua graça, com Tua bondade, com Tua misericórdia, Senhor, repousar sobre nossas vidas. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar de todo mal. Que o Senhor possa nos consolar quando necessário e dar o real conforto quando necessário também que vem de Ti. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa visitar aquelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa dar a cura, que o Senhor possa dar consolo, o real consolo que vem de Ti. Que o Senhor possa, que nós possamos, Senhor, nos encher do Teu Espírito e nos esvaziar do nosso ego. Nós te agradecemos por tudo que Tu faz em nossas vidas. Te agradecemos por este momento, Senhor, difícil, mas é um momento que nós temos visto a Tua glória, nós temos visto o Teu agir, Pai. E nós devemos apenas te agradecer e confiar em Ti. Te pedimos que nós possamos fazer isso. É o que nós pedimos e o que nós te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O seu amor me fascina.
Sou grato ao teu amor por me fazer feliz. Em ti me encontrei. Meus dias viverei nos teus braços de amor, provando o teu querer. Um amor que tu tens por mim. Estou certo que não morrerá. Os meus sonhos que estão em ti serão reais. Com as asas da fé para ti voarei, Jesus. Pousarei junto a ti e assentada ao teu lado contigo, sorrindo dependo só de ti, da tua proteção, e vivo bem assim. De tudo que há em ti, me dás o que é melhor. És excelente, eu sei. Como aconselhado por ti e ser parte do teu coração. Não há nada melhor que viver por teu amor. Com as asas da fé para ti voarei, Jesus. Pousarei junto a ti e assentada ao teu lado contigo, sorrindo estarei. Contigo estarei, contigo sempre estarei, contigo estarei, contigo sempre estarei. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Todos estão se protegendo? É chegado o nosso momento de ofertório e para esse momento a gente separou o texto bíblico que está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 42, que diz assim: Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Bom, que nesse momento a gente possa estar, ofertando as nossas vidas a Deus e lembrando, principalmente, que a gente tem que ser fiel à palavra dele. Graça e paz, pessoal.
vamos dar continuidade ao nosso encontrão virtual, fazendo uma oração, tá bem? Oremos. Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua proteção, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom o tempo inteiro, Paizinho. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas e nós podemos ver nos pequenos detalhes a Tua mão. Senhor, eu te peço, Deus, por tudo que está acontecendo nesse instante no Brasil, no mundo. Senhor, nós sabemos que nada disso saiu do Teu controle e nós sabemos, Paizinho, que o Senhor tem a solução e nós podemos confiar e descansar em Ti. Eu te peço, Deus, que o Senhor conforte os corações lutados, que o Senhor ajude, Pai, as pessoas que estão entristecidas, perdendo seus parentes, seus amigos. Eu te peço, Paizinho, que o Espírito Santo esteja com essas pessoas, Pai. Que o Senhor cuide e renove as forças de cada um deles e traga paz, Senhor. A paz que só o Senhor pode dar, que o mundo não pode dar. Eu te peço, Deus, também por nossa federação, por nossas OMPs. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada jovem, Pai. E eu te clamo que o Senhor não deixe que nenhum deles desanime, que o Senhor os renove, que o Senhor os transforme para a Tua glória, que esses dias possam ser dias de busca, Pai, de intimidade contigo, Pai. E que no dia que nós formos voltar, Senhor, nós estejamos com sede e vontade de estarmos juntos, alegres, te servindo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que quando isso tudo acabar, nós estaremos ainda mais felizes, Paizinho, com o coração mais dispostos a te servir. Nos ajuda, Senhor, a ver o Teu propósito nisso tudo e que nós continuamos com o coração grato a Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, nesse momento, no livro de Salmos 29, verso 11. Salmo 29, verso 11. Amém? O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que nesses momentos de luta, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus fiel. E Ele nos dá uma paz que só Ele dá, que só o Espírito Santo pode dar. Porque a nossa paz está firmada em uma esperança de que isso tudo é passageiro e que o nosso Deus é fiel e cumpre sua palavra. Ele não é simplesmente fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. Então isso nos dá mais certeza de que tudo vai ficar bem, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e Ele continua cuidando do seu povo todos os dias, até o dia que Ele volte. Amém? Que vocês possam, nesse dia, ser edificados e possa transbordar do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Amém? Queria agradecer ao Miguel, Diácono Miguel da Catedral, jovem amado, que tem trabalhado na obra do Senhor, que eu tenho o prazer de chamar de amigo. Que Deus possa te abençoar, que você possa falar somente aquilo que Ele colocaste em seu coração. Agradecendo mais uma vez o convite, e você ter aceitado o nosso convite, pregar no nosso encontrão. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor reservaste esse dia, Pai, para estarmos falando contigo, Deus, ouvindo a Tua voz. Te agradeço pela vida do Miguel, Pai, Teu filho amado, que tem trabalhado na Tua obra, Deus. Que o Senhor possa usá-lo, Pai, nessa noite para falar aos nossos corações. Que ele possa, Pai, ser boca, Pai, do Teu Espírito Santo. Que possamos sair edificados, ó Pai, desse culto, desse encontrão, Deus. Muito obrigado porque temos esse privilégio de ouvir a Tua voz, de aprender mais de Ti, Deus. E continua nos abençoando, ó Pai, nos edificando em família, em corpo, em união, Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Galera, boa noite, ou boa tarde, bom dia, eu não sei que horas você tá assistindo esse vídeo aí. Eu tô passando aqui só para agradecer profundamente, cara, o convite que eu recebi dessa galera aí da Federação de OMPs Rio Norte. Para mim é uma honra estar aqui trazendo a palavra de Deus para vocês. Vou me apresentar, meu nome é Miguel Camborim, eu sou membro da Catedral Presbiteriana do Rio, a igreja presbiteriana que fica ali no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite para estar trazendo a palavra de Deus aqui para vocês. É algo que eu amo fazer assim do fundo do coração. E eu achei muito legal toda a proposta, tudo que ela falou. Então eu agradeço a galera aí da federação por mais essa oportunidade, do fundo do coração, tá? De verdade. E
o tema que me foi proposto era falar sobre amor e como exercer o amor. E a Andressa, que foi a jovem membro aí da MP que entrou em contato comigo, ela me passou uma lista de perguntas que as pessoas teriam mandado, pelo que eu entendi, perguntando sobre amor e pedindo para que a gente estivesse expondo uma palavra, né, que pudesse estar respondendo a cada uma dessas perguntas. Ela me perguntou se a ideia seria que eu fizesse um vídeo respondendo as perguntas ou um vídeo pregando, ou fazer as duas coisas num vídeo só. Eu falei para ela que eu preferia fazer tudo num vídeo só. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou trazer essa pregação. O meu objetivo é que essas perguntas sejam respondidas na pregação, mas de qualquer maneira, ao final, eu vou abrir aqui no meu notebook aqui do lado cada uma das perguntas e vou falar sucintamente sobre elas, dando uma resposta mais rápida sobre cada um, baseado naquilo que eu já falei antes na pregação, beleza? Essa é a ideia. Mas o que eu já adianto para vocês é que muitas das perguntas que me foram enviadas, elas tinham o seguinte teor sobre essa questão da prática, como a gente vive o amor na prática. A maioria das perguntas tinha essa ideia de como eu vou amar alguém que não retribui esse amor, como amar alguém que me trata mal ou que me fez mal. Como falar de amor para pessoas que não conhecem a Cristo, que estão afastadas. Muito ligado a essa ideia de você praticar o amor por aquele que não retribui, você praticar o amor contra alguém que te afligiu. Muitas perguntas sobre o perdão, como vou derramar perdão sobre o meu pai ou algum parente, alguém que tem me feito mal, como amar alguém que fala mal de mim. E essa série de perguntas eu acho que elas podem ser resumidas num único questionamento, que para mim todos eles seguiam a mesma linha. Como amar alguém que não merece ser amado? E se você for parar de fato para analisar cada um desses questionamentos, todos eles são linkados a essa ideia final, central e objetiva. Como que eu vou amar alguém que pelo comportamento dele, na nossa visão humana, ele não merece demonstrações de amor? Seja porque ele não é amoroso com os outros, seja porque ele fez mal às outras pessoas, seja pelo que for, ele não está merecendo essa demonstração de amor. E algumas perguntas trazem essa ideia de como exortar em amor e evangelizar em amor, sendo que o exortar e o evangelizar, você exorta alguém que está cometendo algo que você entende como equivocado, e você evangeliza alguém que está afastado desse amor de Jesus. Então, no fundo, tudo também converge para isso, sobre você demonstrar amor para alguém que, no fundo, não está merecendo essas demonstrações de amor, seja porque está errando, porque está totalmente afastado daquilo que o Evangelho fala que é o correto, alguém que está afligindo contra a sua vida. E às vezes a gente para pensar nisso, e quando me veio à mente essa situação de fato a gente treinar e exercer amor contra alguém que não está merecendo, me veio uma passagem bíblica que conta a história de um homem que ele passou exatamente por isso. Ele chegou num ponto da vida dele em que a última coisa que ele merecia era ser amado por Jesus Cristo. E eu queria fazer uma análise nesse texto sobre como nesse momento de erro, de equívoco, ele foi tratado pelas diversas pessoas que estiveram ali com ele e pelo próprio Jesus, e a partir da análise do tratamento de cada um sobre ele, eu quero analisar como então a gente trata e a gente lida com essas demonstrações de amor por alguém que não está merecendo. Por isso eu queria que você que está assistindo a pregação aí, abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 22. A gente vai ler sobre quando Pedro negou a Jesus Cristo. Essa que é uma passagem bem famosa das Escrituras, mas eu queria destrinchar alguns detalhes que talvez você nunca tenha parado para analisar. Eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, mas algumas coisas que eu vou falar aqui é a primeira vez que o Espírito Santo me revelou sobre isso. E a gente vai pegar a figura do apóstolo Pedro, olhar um momento em que definitivamente ele estava mergulhado num erro absoluto, e olhar como ele foi tratado nesse momento, em que sobre a nossa visão ele não estava merecendo nenhuma dose de amor. E sobre essa perspectiva, saber como a gente vai tratar essas pessoas. Lucas capítulo 22, versículos 54 a 62, diz assim... Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62, para você acompanhar aí com a gente.
Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Jesus aqui, é a noite que Jesus foi preso, estão levando ele para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, ou seja, entre o grupo de soldados e pessoas que estavam ali junto à casa do sumo sacerdote, mas que fazia parte do grupo que estava ali para prender e acusar Jesus. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entretanto, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Palavra do Senhor. Vamos orar em relação a esse texto antes da gente começar qualquer coisa? Feche teus olhos aí que a gente vai fazer uma oração. Senhor, eu queria te agradecer, Pai, por esse momento, a oportunidade de estarmos expondo a Tua palavra, Pai. O que eu te peço é que o Teu Santo Espírito venha descer sobre mim, descer sobre nós e possa vir com uma palavra verdadeira, Senhor. Toma a minha boca, os meus olhos, as minhas mãos, Senhor, para que cada fala, cada olhar, cada gesto sejam as Tuas falas, os Teus olhares e os Teus gestos, Senhor, para transformar as nossas vidas, a começar em mim, Pai, de forma que eu diminua a cada dia e a Tua face, Senhor, nesse momento resplandeça para trazer uma palavra de paz, de transformação e de salvação para a nossa alma, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, Senhor, e o Senhor é misericordioso e fala conosco através da Bíblia, da exposição das Escrituras. Que seja isso que ocorra nesse momento. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, esse texto ele é bem conhecido da Bíblia. Tem aquele momento anterior que a gente conhece em que Pedro virou para Jesus e falou assim: Senhor, eu morreria por ti. Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, para de besteira. Você, antes mesmo que o galo cante, vai me negar. Alguns autores chegam a afirmar que esse momento do canto do galo, a qual a Bíblia se refere aqui, na verdade seria o momento do toque da trombeta, da troca de plantão da guarda nesses palácios, né, que era na terceira quadra, né, da noite, que eram as últimas 3 horas da noite, que tinha essa troca de guarda e que seria o momento a partir do qual Pedro já teria feito esse momento de negação 3 vezes, como Jesus previu. E independente de que esse era um galo que cantava mesmo, se era o toque da trombeta, foi o momento em que Jesus colocou como marco temporal em que ele faria essa negação pela 3ª vez, e Pedro, como se ele tivesse simplesmente se esquecido dessa palavra do Senhor, ele vai até onde Jesus está. E é interessante você perceber essa evolução de como Pedro foi negando a Jesus. Eu quero despertar para pensar quem era Pedro. Você não está falando de qualquer pessoa que estivesse ali negando a Jesus, cara. Você está falando de um cara que ele era considerado o melhor amigo de Jesus Cristo. Você tem consciência disso? O cara que caminhou sobre as águas com Jesus, que lá em Lucas capítulo 5, no episódio da Pesca Maravilhosa, ele largou tudo para seguir a Jesus. Ele tinha tanta importância para Jesus Cristo que no livro de Marcos, lá no capítulo 16, quando as mulheres chegam ao túmulo de Jesus e descobrem sobre a ressurreição, o anjo vira para as mulheres e fala: olha, eu sei que vocês estão procurando Jesus o Nazareno, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide, avisai aos discípulos e a Pedro. Pedro tinha uma relevância tão grande no universo dos discípulos que ele recebeu uma ordem de uma mensagem especial sobre a ressurreição de Jesus Cristo. É desse cara que a gente está falando, velho. O cara que cortou a orelha de um soldado só para defender Jesus Cristo naquela hora.
E Jesus teve que repreendê-lo para que ele não continuasse naquela luta insana contra a guarda pretoriana, cara. Só para defender Jesus Cristo. Era esse cara que naquele momento estava negando a Jesus. Mas olha a evolução sutil dessa negação. No versículo 54, depois que Pedro foge daquele momento em que Jesus é preso junto com os outros discípulos, ele depois se volta e começa a seguir de longe. O versículo 54 fala que ele se sentia conectado a Jesus, mas ele estava se afastando, e se afastando, e se afastando. E no 55, ele dá mais um passo sobre essa negação. A Bíblia fala que ele chegou e os soldados e todo aquele grupo que havia prendido Jesus se sentou ao redor de uma fogueira e Jesus foi levado lá para dentro e ele veio e tomou lugar entre eles. Ele se assentou na roda dos escarnecedores. Ele vai começar a seguir Jesus de longe. Daqui a pouco começa a abraçar essas más companhias, a abraçar as próprias pessoas que tinham prendido Jesus. E aí vem uma das criadas, fixa os olhos nele e fala: você também é de Jesus. E ele vai pela primeira vez, nega. Então ele começa só a seguir de longe, depois ele vai se senta com os guardas que prenderam a Jesus, se misturando com eles. Após se misturar, ele pela primeira vez nega Jesus Cristo. E nas outras duas vezes em que ele é reconhecido no livro de Mateus, a gente está aqui acompanhando pelo de Lucas, mas no livro de Mateus fala que ele começou a jurar por Deus que ele não era seguidor de Jesus Cristo. E ele chegou a proclamar maldições contra aqueles que o estavam acusando de ser um seguidor. E nessa hora, o galo cantou. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus se virou, fixou os olhos em Pedro, ele se lembrou da palavra do Senhor, saiu dali e chorou amargamente. Mas sobre esse texto, eu quero pensar em alguns aspectos dele no seguinte sentido. Como Pedro, nesse momento de absoluto erro e equívoco, em que definitivamente a última coisa que ele estava merecendo sobre os nossos olhos era uma demonstração de amor, como ele foi tratado pelas pessoas ao redor. E eu quero que você perceba o quanto que tudo com que ele foi tratado nesse texto se resume a olhares. A forma como as pessoas olharam para ele. E o primeiro olhar que ele recebe está lá no versículo 56. Assim que ele chegou e se sentou com os soldados, o versículo 56 fala que uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, lhe disse. Esse primeiro olhar que ele recebeu é o olhar da acusação. E muitas vezes quando a gente encontra na nossa vida pessoas que não estão merecendo ser amadas, seja porque não estão retribuindo amor, seja porque estão fazendo coisas erradas, seja porque estão precisando ser exortadas, ou seja porque estão completamente afastadas de Jesus Cristo, o nosso primeiro olhar tende a ser como dessa criada aqui, o olhar de acusação. Ela fitou os olhos nele e falou: você está mentindo. Você está aqui sentado com esse povo, você não é igual a eles, você está errado, você é igual a Jesus, mas você está mentindo pra gente porque você está com medo. Você é um deles. E eu queria que você parasse para perceber como que esse olhar de acusação não surtiu efeito, irmão. A mulher olha para ele com esse olhar acusador, fala para ele: você está negando a Jesus Cristo porque você é um deles, está sentando aqui como se fosse um dos nossos, você é um mentiroso, você é um charlatão. E esse olhar e essa acusação não surtiram efeitos de mudança e transformação em Pedro, pelo contrário, só contribuiu para que ele mergulhasse a cada dia mais nesse erro, só contribuiu para que ele começasse a jurar em cima daquela mentira. E a gente lida com as pessoas que não estão merecendo amor com esse olhar acusatório, essas falas acusatórias, como se isso fosse transformar elas, como se você botar o dedo na cara do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, dos seus amigos, isso fosse transformar eles. Isso não é verdade. Ninguém se transforma por isso, irmão. Creia nisso, de verdade, velho. Um olhar de acusação, quem a Bíblia descreve que é o acusador é o diabo, irmão.
Para de fazer o papel do diabo, velho, nesse mundo. Já tem muita gente fazendo isso. A gente tem que ser canal do Espírito Santo. Pedro, no momento em que ele caiu, o primeiro olhar que ele recebeu foi um olhar de acusação. No momento que ele não merecia amor. E isso não transformou ele. Isso não teve nenhum resultado prático. Isso não arrastou ele para a salvação, nem para mais perto de Jesus. E isso não arrasta ninguém para mais perto de Jesus até os dias de hoje, irmão. Tenha essa consciência. Viva debaixo dessa consciência. E entenda, no primeiro plano de como se pratica o amor, a primeira ideia que eu queria trazer é que o amor não se pratica através da acusação. O diabo nos acusa porque ele não nos ama. E se você quer demonstrar amor por alguém, que não seja através do caminho da acusação, que não seja colocando o dedo na cara do seu pai, dos seus amigos, daqueles que não seguem a Jesus Cristo, não é isso que eles precisam, não é isso que vai evangelizá-los, exortá-los, como tantas pessoas perguntaram aqui sobre como podia fazer. Que esse seja o nosso primeiro policiamento. Será que o que a gente tem derramado sobre as pessoas ao nosso redor não são olhares de acusação? E que, a partir dessa perspectiva, a gente possa mudar essa realidade e abraçar, de fato e de verdade, um olhar totalmente afastado dessa concepção acusatória. Mas mais do que isso, não termina aí. O texto continua e o outro olhar que Pedro recebe, esse sim um olhar lindo, que é o olhar de Jesus Cristo. E eu quero analisar duas características do olhar de Jesus para a gente ver como lidar com uma pessoa que não merece amor. O primeiro olhar que Pedro recebeu foi esse olhar de acusação da criada que estava no pátio. Mas o segundo olhar dele foi o olhar de Jesus Cristo. Quando lá no versículo 61, a Bíblia fala que no momento que ele negou 3 vezes e o galo cantou, Jesus, virando-se, fixou os olhos em Pedro. Eu queria que você imaginasse o que foi esse olhar, irmão. Pedro estava ali no pecado, mergulhadão, e Jesus lá da frente virou para ele e simplesmente o olhou nos olhos. Você já recebeu aquele olhar da sua mãe, do seu pai, profundo, que penetra? Jesus mandou um olhar desse, fixou Pedro nos olhos. Imagina o que deve ser, cara, tu olhar nos olhos de Jesus assim. Só que olha os dois efeitos que esse olhar gerou em Pedro. A Bíblia fala no versículo 61, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. O primeiro resultado do olhar de Jesus foi a lembrança da própria palavra de Deus. Esse é o olhar da exortação, irmão. Sabe qual que é a grande diferença entre uma exortação e uma acusação? A acusação joga na cara da pessoa aquilo que ela está fazendo de errado. A exortação faz ela se lembrar daquilo que é o correto, a palavra do Senhor. Pedro já havia recebido um outro olhar nessa situação, o olhar da criada. Só que foi um olhar de acusação. Jesus virou para ele com um olhar de exortação, porque o olhar da criada não despertou nele a lembrança da palavra do Senhor. A atitude da criada foi apenas botar o dedo na cara. Jesus que mandou um olhar de simplesmente fazer lembrar: a palavra do Senhor é essa, eu te falei isso. E ele se recordando disso, ele não precisou que ninguém o acusasse, não precisou de nada disso. O simples olhar de Jesus, exortador, fez com que ele se lembrasse da palavra do Senhor, daquilo que era correto fazer, e ele caiu em si do próprio erro, sem que ninguém precisasse botar o dedo na cara dele mais. É o olhar de exortação. Se você quer exortar alguém em amor, que você o desperte para a palavra do Senhor, sem botar o dedo na cara, irmão. Pregue para ele, fale do amor do Senhor, fale dos mandamentos que o Senhor tem para a nossa vida, fale do plano de salvação, fale da cura que o Senhor tem para a vida dele, fale do desejo ardente que o Senhor tem de transformar aquele coração, de salvar aquela alma, cara.
Lembre a ele da palavra do Senhor. Isso é exortação. E foi isso que modificou a atitude de Pedro. Um olhar de exortação pela lembrança da palavra. É o primeiro resultado. Assim que Jesus olha para ele, fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Desperte nas pessoas ao seu redor a memória daquilo que Jesus nos fala através da Bíblia e das pregações. Esse é o primeiro caminho para você exortar alguém em amor. Trazer a lembrança, aquilo que lhe traz esperança. Porque a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo nos explica, ela não funciona mais como uma lei condenadora, mas como uma palavra de amor e de esperança que nos constrange a obedecer. Porque nós fomos amados e salvos. E não é justo que a gente deixe de retribuir todo esse amor. É preciso que a gente retribua com essa vida de obediência. E a gente tem que ser lembrado dessa palavra todos os dias. Não é à toa que a Bíblia fala que a misericórdia de Deus se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. O olhar exortador do Senhor recai sobre nós todos os dias, nos lembrando da palavra dele, de amor e de esperança, que nos constrange a obedecê-lo. Você quer exortar alguém? Lembre a ele que ele é amado por Deus. Pregue para ele que Jesus morreu na cruz por ele. Ai, Miguel, isso é um pouco clichê, né? Isso que você está falando. Isso é um clichê nos nossos discursos, sim, mas isso não é um clichê nas nossas atitudes. A gente fala muito isso nas nossas igrejas, mas a gente não vive como quem crê nisso. A gente não vive como quem crê que uma exortação verdadeira do estudo da palavra é o que transforma alguém. A gente quer exortar através da acusação. A nossa prática de atitude é sempre assim. E é por isso que isso é um clichê nos nossos discursos, porque é preciso que a gente fale, até que isso seja introduzido no nosso coração, irmão. Introduza isso no seu coração, para que você seja verdadeiramente transformado. Vem primeiro esse olhar da criada de acusação, que é a forma como a gente jamais deve demonstrar e exercer o nosso amor pelas pessoas, porque isso não surtiu efeito nenhum em Pedro, e até hoje não surte efeito nenhum em ninguém, irmão, para trazer para perto de Jesus. A gente deve se espelhar nesse olhar de Jesus, cujo primeiro efeito foi a exortação, no sentido de fazer Pedro se lembrar da palavra do Senhor, porque esse é o verdadeiro significado da exortação, e que é a grande diferença para com a acusação, que lembra daquilo que a pessoa está fazendo de errado, ao invés de, como na exortação, lembrar daquilo que é o correto, de acordo com a palavra de Deus. É uma diferença minuciosa, simples, mas que é o divisor de águas entre você se manter em pecado ou levar alguém a alcançar a salvação. E por fim, no versículo 62, após receber esse olhar de Jesus Cristo, a Bíblia fala que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mas você já parou para analisar essa cena, irmão? Você está falando de um homem adulto, que já viveu, já passou por muita coisa. Ele está ali num grupo, numa galera, jurando, amaldiçoando o pessoal que está falando para ele que ele é seguidor de Jesus, negando sem cessar a Jesus Cristo. E aí Jesus está lá no canto. Eu quero que você pense num homem adulto, Jesus ali na frente para ele. Jesus só estava de costas, assim, ó, visualiza a situação. Você está de costas, Jesus de costas aqui. Ele virou para Pedro e só olhou para ele. E quando Pedro recebeu esse olhar, ele saiu dali e começou a chorar de soluçar. Você consegue imaginar isso? Se introduza nessa cena. Um homem adulto recebe um olhar de outro e começa a chorar, de soluçar, a ponto dele ter que sair dali para poder chorar. Já percebeu o quanto essa cena é bizarra, irmão? E para gerar essa reação num homem adulto e amadurecido, na minha opinião, esse olhar só pode ter sido de amor, velho, para gerar esse nível de constrangimento. Não foi um olhar de decepção, porque decepção é quando ocorre aquilo que a gente não espera, e Jesus já sabia que ele ia ser negado. Não foi um olhar de raiva, porque a raiva de Jesus Cristo poderia assustar Pedro, mas não constrangê-lo a ponto de chorar amargamente. Para esse constrangimento ter sido gerado no coração de Pedro, eu creio numa coisa: o olhar de Jesus Cristo foi um olhar de amor, velho. Nada além disso.
O olhar de Jesus teve esses dois objetivos: a exortação e o amor. É a maior prova daquilo que a Bíblia fala, que o amor de Cristo nos constrange. Eu imagino quanto Pedro ficou constrangido de ser amado, mesmo estando no mais profundo do seu erro. Ele estava no final daquela evolução que eu falei no início, sabe? Ele começou a seguir Jesus de longe, se juntou com os escarnecedores, negou a Jesus depois que ele já estava jurando e amaldiçoando todo aquele que dizia que ele era seguidor de Cristo. É essa hora que ele recebe um olhar profundo de amor e ele fala: meu Deus, como isso é possível? Como que esse cara tá me amando aqui, velho? Nessa hora eu neguei a ele. E esse amor foi o amor que transformou um homem que negou a Cristo naquele que seria o líder da igreja, que numa pregação sem microfone converteria mais de 3.000 pessoas e cuja presença do Espírito Santo era tão forte que o livro de Atos nos conta que as pessoas deitavam os doentes no final da tarde na beira da rua onde Pedro passava, porque até a sombra de Pedro curava. Essa demonstração de amor, apesar de Pedro não estar merecendo, foi o que o verdadeiramente transformou. A exortação, o amor pela exortação, ele acontece através da lembrança da palavra do Senhor, mas o amor para evangelização, transformação e quebrantamento é justamente essa coisa que é contrária à nossa natureza, de demonstrações de amor profundo, de sacrifício profundo, mesmo quando a pessoa não está merecendo. Você quer falar de amor para alguém que não tem correspondido? Demonstre amor mesmo assim, porque isso vai funcionar, como o apóstolo Paulo fala, como brasas vivas sobre a cabeça dela. Esse constrangimento é o que transforma. Ah, você não tem sido correspondido? A pessoa tem te tratado mal? Trate bem. Ela não tem feito atitude de amor para com você? Faça para com ela. Tem olhares de amor, mesmo nos momentos em que ela está te negando, porque isso transforma, isso converte. Miguel, mais uma vez, clichê, discurso clichê, mas nada de atitude clichê, né? Miguel, eu já ouvi isso 557 vezes na igreja, mas você não viveu isso 557 vezes na sua vida, irmão. Então assume essa palavra pro seu coração e transforma em atitude. Liga pro seu pai aí que você tá brigado, que acha que não corresponde amor, que você acha que você não consegue perdoar, que ele fez mal pra você. Fala pra ele que você ama ele, que você tá orando pela vida dele. Sabe aquele amigo, aquele parente que não tem correspondido a esse amor? Fala pra ele que ele é muito especial pra você, que você tem orado pela vida dele. Faça algo bom pra ele, algo que ele esteja precisando. Dê um presente a alguém. Fale de Cristo para alguém, visite alguém, abrace alguém, ore com alguém que não esteja merecendo. E seja um canal para esse olhar de Cristo que transforma e que converte até os dias de hoje, porque o mesmo Jesus que fixou esse olhar de exortação e amor em Pedro e que isso transformou é o mesmo Jesus que fixa o olhar hoje na gente. Se você está aí sentindo talvez no momento em que você não merece ser tão amado por Deus, eu queria te lembrar que Cristo te exorta pelo mero olhar dele a se lembrar da palavra e os mandamentos que ele tem para você. E ele te olha com um olhar de amor, te dizendo: filho, eu sei que você está me negando, mas eu te amo e essa morte aqui é por você. E que isso nos faça chorar amargamente e nos transformar para que a gente experimente ser homens e mulheres como Pedro foi. Que 2000 anos depois da sua passagem aqui na Terra, ele ainda é lembrado no mundo inteiro como um homem cheio do Espírito Santo, porque ele se permitiu ser constrangido por esse amor, velho. Declare, demonstre, transborde demonstrações de amor que constranjam as pessoas. E assim você vai ver a sua capacidade de transformar a vida de alguém.
Em resumo, eu queria que você desligasse esse vídeo aqui, se lembrando de que quando as pessoas não estão merecendo, existem diferentes formas que a gente pode tratar. De acordo com o que Pedro foi tratado aqui pelos olhares e comportamentos das pessoas ao redor. O primeiro que eu te lembro é que os olhares e falas de acusação não transformam ninguém. Se você tem enxergado alguém que não tem retribuído amor para você, se você tem enxergado em alguém que não está merecendo o seu perdão, se você tem enxergado alguém que tem feito mal, falado mal de você, tratado mal, se você tem enxergado alguém que está longe de Jesus Cristo, precisando de exortação e evangelização, o dedo na cara não salva ninguém, irmão. O olhar de acusação não salva ninguém. Não salvou a vida e a alma de Pedro aqui. Não foi o olhar de acusação dos criados que salvaram e transformaram a vida de Pedro. Que não seja essa demonstração que você queira fazer de amor através da acusação. Isso não é amor. Quem acusa é o diabo e dele não vem amor. Que em segundo lugar, você se lembre que o amor se demonstra como Jesus demonstrou aqui nesse olhar, antes de tudo através da exortação, que é a lembrança da palavra do Senhor que nos traz esperança e salvação. É você falar para as pessoas sobre essa palavra de esperança do Cristo que morreu por elas, desses mandamentos que fazem tão bem a nossa alma, que nos constrange a querer segui-los. Porque o olhar de Jesus lembrou a Pedro da palavra dele. E que acima de tudo seja um olhar de amor no momento que a pessoa menos merece. No momento em que a pessoa menos está merecendo um abraço, que seja isso que você faça. No momento em que a última coisa que ela precisa é de uma oração, que seja isso que você faça, ore por ela e com ela. E através disso você faça demonstrações de amor que vão fazer o mais durão dos homens, aquele que está ali, praguejando como Pedro estava, cair aos prantos, chorando amargamente, porque o amor de Cristo nos constrange, velho. E eu queria orar por isso na nossa vida, para que a gente saiba trazer essas demonstrações de amor. Vamos orar por isso? E no final, eu vou ler cada uma das perguntas e tentar trazer um pouco as respostas, rememorando aquilo que eu falei na pregação de uma forma mais sucinta. Amém? Feche teus olhos que a gente vai fazer uma oração. Senhor, eu queria te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, te agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é amoroso, Senhor. Queria começar te pedindo perdão por tantas e tantas vezes que nós trazemos, Pai, sobre as pessoas, olhares de acusação, falas de acusação, que não transformam ninguém, não transmitem o seu amor para ninguém, Pai. Nos perdoa porque aqueles que nos magoam, aqueles que não retribuem o nosso carinho, aqueles que estão longe de Ti, aqueles que estão errando, Senhor, a gente tende a tratá-los de uma forma acusatória e isso não salva almas, Pai. Por isso eu te peço perdão, Senhor. E que o Senhor nos dê um coração sincero, contrito e verdadeiro, Pai, criando em nós a consciência de que, de fato, o amor vem como o Senhor fez com Pedro ali, através de um olhar de exortação, Pai, que desperta no coração da pessoa a lembrança da Tua palavra, Pai, de perfeição e esperança. Que a gente transmita exortações, Pai, através da pregação das Escrituras, Senhor, contando para as pessoas desse plano de salvação, contando para as pessoas que elas são amadas por Deus, e que essas palavras, Pai, que o Senhor nos traz, sejam essas que façam com que nós e todas as pessoas ao nosso redor caiamos em nós, lembrando que de fato nós estamos em erro, Pai. E que isso nos transforme, que acima de tudo a gente possa trazer palavras e olhares de um amor sacrificial e verdadeiro, mesmo quando a pessoa não estiver merecendo, Senhor. Para que isso seja brasa viva e constrangimento pesado sobre os ombros, de forma que ela se sinta impelida, Pai, a modificar o coração e também transbordar esse amor, porque o Teu amor através de nós a constrangeu a isso. Esse é o nosso sonho, opera isso em nós, Pai, para que a gente viva uma vida de verdadeira pregação do Teu Evangelho em amor. Obrigado por esse momento, pela vida de cada um que está ouvindo essa mensagem, e que isso seja transformador para a nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Galera, eu vou ler aqui rapidinho, sucintamente, cada uma das palavras, tá?
cada uma das perguntas, desculpa, que as pessoas mandaram. Eu vou tentar trazer respostas rápidas baseadas naquilo que eu falei. A primeira pergunta, alguém mandou assim: é preciso perdoar exatamente como Deus perdoou ou posso perdoar e me afastar de quem me magoou? Bom, a primeira coisa que você tem que parar para pensar é: nós não somos obrigados a ser íntimos de todas as pessoas. Isso é até impossível para a nossa condição humana. Só Deus tem essa capacidade de estabelecer uma relação íntima com todos os indivíduos. Você não é obrigado a se identificar numa relação íntima com todas as pessoas, tá? Então, só esse simples fato já te desobriga a ser próximo de todo mundo na sua vida. Mas o que você tem que pensar é: beleza, você teve essa pessoa com quem você teve um problema e agora você alega que você perdoou. O motivo pelo qual você diz que você quer se manter afastado dela é por quê? Isso que você tem que se perguntar. Você está querendo se manter afastado dela porque você não enxerga tantas características em comum que vocês têm e por isso não tem por que alimentar essa atividade? Ou é um sentimento no sentido de que não, eu vou me manter afastada porque ela não está merecendo que eu seja alguém próximo só porque ela vacilou comigo, ou porque, olha, se ela passar aqui na minha frente, eu perdoei, mas se ela passar aqui na minha frente eu não vou me aguentar. Porque aí das duas uma, ou você não perdoou de fato, ou se é o primeiro caso de que você não acha ela merecedora de um bom tratamento, isso vai totalmente contra aquilo que Jesus Cristo fez com Pedro, que ele trouxe um olhar de amor ainda quando Pedro não merecia. Então, se o motivo que você identifica é simplesmente uma falta de identificação, não teria problema. Se o motivo pelo qual você se afasta é uma ausência de perdão ou uma ausência de disposição de demonstrar amor por julgar aquela pessoa não merecedora, eu diria que não é correto você estar se afastando dela. Não consigo amar meu pai, me dá um conselho. Para que eu pudesse te dar esse conselho, você teria que me responder primeiro mais uma vez. Por quê? É porque ele não tem demonstrado amor para sua vida? Se essa é a resposta, eu não estou conseguindo transbordar amor para ele, porque ele não transbordou para mim, ele muitas vezes me feriu. A gente mais uma vez se remete ao que Jesus fez com Pedro. Jesus foi profundamente ferido, traído pelo melhor amigo, e mesmo assim ele trouxe demonstrações de amor. Se você quer ver o seu pai mudar de atitude com você, constranja ele tratando ele bem, porque essa é a última coisa que ele espera de você, porque ele sabe que ele sempre te tratou mal. Que você vai não ligar para ele, tratá-lo mal, isso aí ele já está esperando. Quando você apresentar o comportamento inverso, isso sim vai transformá-lo e constrangê-lo. Como tratar os parentes que não retribuem o meu amor, enchendo o coração e a vida deles com baldes de amor, até que eles sejam verdadeiramente transformados por esse constrangimento. Mais uma vez, como eu falei, a pregação sobre essa ideia de aprender a amar as pessoas que não estão merecendo ser amadas acabava sendo a resposta para muitos desses questionamentos. Por isso eu trouxe sobre esse título. Eu tenho que amar todas as pessoas, acho que isso é impossível na prática. Eu não quero que você se confunda amar com ser próximo. Porque, de fato, você não consegue ser próximo de todas as pessoas, mas é preciso que você ame todas as pessoas. Só que você demonstra amor de diferentes formas. Existem pessoas que precisam da demonstração de amor através de uma oração, existem pessoas que precisam através da sua companhia diária, que é o caso da sua família e da sua esposa. Existem pessoas que carecem do amor através de uma risada, de um momento de alegria e descontração de vez em quando. Existem pessoas que carecem do amor de ter o seu abraço de vez em quando. E essas diferentes formas com que você vai demonstrar amor para pessoas, de acordo com o que Deus arrumou a sua vida, algumas pessoas ele colocou para ser seu irmão, uma outra ele colocou para ser seu pai, uma outra ele colocou para ser sua mãe, uma outra ele colocou para ser seu namorado, sua namorada, uma outra ele colocou para ser seu amigo, sua amiga. As pessoas cumprem diferentes funções na sua vida e você cumpre diferentes funções nela. São diferentes manifestações desse amor que devemos ter por todos. Então nós temos que amar todas as pessoas? Sim. Isso significa lidar exatamente igual com todas as pessoas? Não, porque as pessoas cumprem funções diferentes de acordo com a função que a pessoa cumpre na sua vida. Eu acredito que a forma com que você vai demonstrar amor por ela é uma forma diferente. Tem gente que você vai demonstrar doando dinheiro, porque é o que a pessoa precisa. Mas você vai virar para um milionário e vai falar assim: não, como eu estou doando cesta básica para todo mundo aqui, eu queria doar uma cesta básica para você, você vai entregar isso na mão de um amigo seu que seja milionário. Ele, tudo bem, ele pode até te agradecer, ficar feliz, mas isso significa que você amou ele e o pobre para quem você deu a cesta básica da mesma forma? Não, você poderia ter tido uma forma muito mais profunda e efetiva de demonstrar amor por ele. Então, eu tenho que amar todas as pessoas? Sim. Mas isso é impossível na prática? Não. O que é impossível na prática é a gente tratar todas as pessoas exatamente igual. Mas não é isso que a Bíblia nos convoca a fazer. Ela nos convoca a amar todo mundo. A forma como a gente externaliza esse amor
são as mais diversas possíveis. Tá? Até o nosso inimigo a gente tem que amar, mas o nosso inimigo a gente ama trazendo demonstrações de carinho, mesmo quando ele não merece isso, por exemplo. Como evangelizar falando do amor de Deus? Muitas vezes você não vai nem precisar falar, irmão. Charles Spurgeon dizia, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Muitas vezes você simplesmente oferecer um abraço, oferecer uma oração, oferecer uma palavra de cuidado, de carinho, oferecer uma ajuda no que a pessoa está precisando, é algo que vai pregar infinitamente mais do que você simplesmente verbalizar isso para a pessoa. Se você quer falar do amor de Deus para alguém, ame ela. Essa é a minha dica. O que significa exortar em amor e como fazê-lo? Exortar em amor é como eu preguei aqui, lembrar as pessoas sobre a palavra do Senhor, é pregar sobre as Escrituras, é falar que Deus tem um plano maior de salvação para ela. Isso é exortar em amor. E como é que você faz isso? É quando a pessoa está em pecado, você prega para ela sobre aquilo que Deus tem para a gente no plano aqui na terra, sem o dedo da acusação dizer para ela que está errado, porque você também está cheio de erro aí, irmão. Você prega lembrando ela que aquela palavra é para você e para ela. Como podemos aprender a amar as pessoas que nos desejam mal? Devo forçar um relacionamento com essa pessoa para mostrar que cumpro o mandamento de amar ao próximo? As pessoas te desejarem mal não é motivo nenhum para você deixar de amá-las, porque Jesus amou as pessoas que o faziam mal. Todo mundo se lembra, né? Todo mundo já leu aquele momento que ele estava pregado na cruz e clamou ao Senhor para que Deus perdoasse aqueles homens que haviam acabado de martelar um prego de ferro do braço dele numa cruz, e ele clamava ao Senhor, perdoa eles, meu Deus. Então as pessoas estarem te desejando mal significa que você deve demonstrar amor, sim. Eu devo forçar um relacionamento para mostrar que cumpro? Como eu falei antes, você amar não significa ter um relacionamento próximo com todo mundo. As pessoas têm diferentes papéis na sua vida. Não necessariamente você precisa ser próximo para você demonstrar que você ama. Você pode estar demonstrando que ama de outras formas pela pessoa. Orando com ela, ainda que se mantendo de longe, até por uma atitude dela não se manter, mas o que você tem que parar para pensar, como aquela pergunta no início, é por que você está se mantendo longe. Isso é importante. Mas você precisa forçar uma proximidade com alguém que você não tem identificação? Não. Mas que a motivação de você estar longe dela não seja porque você não acha ela merecedora do seu amor, porque isso não é o que Jesus Cristo prega para nós. E por fim, é biblicamente correto evangelizar dizendo Jesus te ama? Jesus ama, e isso é bíblico, então você pode falar isso para quem quiser. Eu só não sei se isso é algo tão efetivo, né? Eu acredito que as atitudes de amor, para além dessa fala, eu acho que tem um potencial de eficiência de transformação muito mais profundo do que um simples discurso de que Jesus te ama, sem que a pessoa enxergue isso nas suas atitudes, uma demonstração desse amor de Jesus para com ela. Porque Jesus não necessariamente vai estar aqui fisicamente para demonstrar esse amor para ela, ele vai estar aqui através da sua vida. Então, se ela não enxergar esse amor vindo para ela através da sua vida, ela não vai acreditar nessa simples fala de que Jesus a ama. Foram essas as perguntas que eu recebi. Eu espero que isso tenha sido esclarecedor. Para mim foi uma bênção estar aqui, de verdade. Obrigado por esse momento. Obrigado mais uma vez à Federação de MP Rio Norte. Vocês têm um trabalho incrível. Que Deus continue abençoando vocês. Amei estar aqui, galera. Vocês são top demais. Amo vocês. Um beijão. Deus abençoe profundamente a cada um.